Paz seja convosco. Estudo de hoje, ministério, não uma hierarquia. Jesus instituiu o ministério, mas não estabeleceu uma hierarquia entre os que o compõem. Os vocábulos apostólicos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e diáconos são dons ministeriais para os varões e não categorias oficiais. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos, dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Ele disse então: entregai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os doze convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes, entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos ácidos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parpenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. É preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo e piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que contradizem. A principal função dos que têm dons ministeriais é servir, liderar pelo exemplo próprio, mas nunca mandar e ser chefe do povo. Quem é o dono e manda no povo é o Senhor Jesus. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firmes. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por topicância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelo de rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa inacessível da glória. O povo tem o dever de estimar os que possuem dons ministeriais, por causa da sua obra de responsabilidade. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Como é
efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha, e ainda o operário é digno do seu salário. Não aceiteis denúncia contra um presbítero, senão sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial, por causa do seu trabalho, paz uns com os outros, exortando-vos, irmãos, admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes, sustentai os fracos, sede paciente para com todos. Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e o que não vos seria vantajoso. Paz seja com todos.